Bem, a gente está aqui hoje abrindo essa fase agora aqui na SGORG de discussão de caso clínico, né, dos serviços. Então, a proposta é que a gente traga um caso que tenha sido importante para o serviço e que importante, de modo geral, para a obstetrícia. Eu sou Juliana Esteves, sou professora adjunta da UERJ. Eu trouxe aqui a Larissa Quevedo, que é a R2 lá da obstetrícia da UERJ. A gente vai discutir aqui com a nossa cardiologista querida, Roberta Schneider, sobre a cardiopatia na gestação, né? A gente tem um ambulatório que está crescendo, né, Roberta? A gente pode falar que tem Bastante. crescido bastante, tem se organizado bastante ao redor da cardiopatia. E por que que a gente decidiu, dentro de um serviço de alto risco como o da UERJ, trazer a cardiopatia? Foi muito justamente pela incidência das cardiopatias, gestantes cardiopatas. A gente está tendo um crescimento na incidência dessas gestações, elas estão vindo em torno de 4% das gestantes. Ela está se tornando uma causa importante de mortalidade materna, então acho que a gente saber como manejar essas gestantes é importante. A gente está num país em que a interrupção da gestação não é uma realidade nossa. Não é. Então, essas pacientes engravidam, essas pacientes mantêm a gestação e elas são o nosso desafio, né? E com frequência chegam tardiamente ao E ambulatório, com frequência né? chegam Com a tardiamente ao gestação em ambulatório. andamento, às vezes no segundo trimestre, quando as medicações Isso. já não foram suspensas no primeiro. Exatamente. E aí a gente tem que se adaptar, né? Exato. Esse é um caso que mostra exatamente isso. A gente escolheu ele porque ele é muito florido em todos os pontos que a gente quer trazer, principalmente o fato de ser uma doença valvar. Acho que vale a pena, e não aconteceu com essa paciente, mas a gente tem casos, até na literatura, e a gente já passou isso lá, de necessidade de intervenção nessas pacientes, né? Intervenção que eu digo valvuloplastia ou troca valvar, enfim. Quando é que isso tem um espaço? Quando é que a gente faz? Se a gente tem alguma segurança para fazer? Em geral, quando a paciente fica compensada clinicamente, mesmo que a estenose mitral seja grave, a gente tenta conduzir a gestação com tratamento clínico. Mas a gente tem a opção, e a gente teve um caso, né, até que foi bem sucedido, mas foi um caso muito difícil, de uma paciente que veio transferida de um outro hospital, já com 20 semanas, que era uma estenose mitral crítica, tinha uma área valvar de 0,6, se não me falha a memória, e ela não compensava, ela ficava em NIRA 3, 4 o tempo todo. E aí foi optado, se não me falha a memória, com 20 semanas de gestação, que é mais ou menos o que a diretriz sugere, por fazer uma valvuloplastia por balão. Mas a valvuloplastia, no momento, sempre o maior risco da valvuloplastia por balão é insuficiência mitral livre, né? Na hora que você bota o balão, aquela válvula muito calcífica rompe. E nesse caso a gente teve essa complicação e ela teve que ir para uma cesárea de urgência, que vocês entraram, e depois uma troca valvar. Então, por esse tipo de circunstância que acontece, você expõe o bebê e a mãe a muitos riscos de complicação, a gente tenta tratar clinicamente, mesmo que se interrompa um pouco antes da gestação, né? Como a gente estava falando. Mas existe o espaço para doente que não compensa clinicamente, para a gente tentar uma estratégia durante a gestação no segundo trimestre, né, Ju? Que é quando a gente tenta fazer no segundo trimestre. E eu acho que é importante a gente falar que existem condições clínicas na cardiologia em que a interrupção da gestação a gente tem um respaldo, Tem. né, pela gravidade da patologia em relação à sobrevida materna. Sim. E a gente tem um respaldo até jurídico para isso é uma questão bem estabelecida, só que a gente bate muito aqui no Brasil numa questão de opção cultural, e essas são as pacientes do nosso desafio, né? De inclusive a gente fazer termos que a paciente está decidindo continuar esta gestação, apesar de saber dos riscos que ela apresenta. Né? Ela geralmente síndrome de Eisenmenger, que a gente já teve, hipertensão pulmonar grave. E às vezes disfunção de VE que não consegue compensar. Aquela disfunção de VE que está em NIRA 3 e 4, às vezes precisa de um inotrópico. Seriam as doentes, assim, da exceção da nossa diretriz. E que, graças a Deus, não é tanto o nosso dia a dia, né? Realmente elas não são o nosso dia a dia. O Brasil tem uma incidência alta de cardiopatia reumática, então é a nossa realidade, é no Brasil isso. Se a gente for trazer para a nossa realidade exatamente isso, a gente tem uma incidência alta, fora do Brasil não é essa incidência, né? A Larissa vai falar um pouquinho disso pra gente. E aí a gente deu a ideia de ir interrompendo aos pouquinhos pra gente ir trabalhando cada vez melhor esse caso, né? Vamos lá, Larissa, tudo seu. Tá bom. Eu sou a Larissa e eu vou apresentar o caso de uma paciente nossa.
É uma paciente que chegou pra gente no início de janeiro desse ano, já com 24 semanas e 5 dias. Era uma menina de 22 anos, primigesta. Uma paciente que já tinha um diagnóstico desde 2011 de cardiopatia reumática, ela acompanhava no INC. E no mesmo ano, ela já foi, lá em 2011, submetida a uma anuloplastia por uma insuficiência mitral grave. E aí, depois dessa plastia da válvula, ela acabou evoluindo com uma estenose mitral, um aumento importante do átrio esquerdo e hipertensão pulmonar. Uma interrupção aqui, se você puder voltar o slide, Larissa, aqui. Em geral, quando a gente tem uma válvula que é mais favorável a um procedimento percutâneo na idade dessa doente, no momento em que ela fez essa plastia mitral, provavelmente ela tinha o score block, né, que a gente usa muito, que avalia o aparato mitral, o quanto de calcificação, como é que está o aparato valvar como um todo, e se ele aguenta passar por um procedimento por balão ou não naquele momento. Então, provavelmente ela faz uma plastia porque ela tinha estenose mais insuficiência, mas provavelmente ela faz uma plastia porque ela devia ter mais insuficiência do que estenose, apesar de que ela tinha um eco com estenose também, mas quando tem insuficiência associada, a gente não pode fazer a plastia, a gente tem que fazer a plastia cirúrgica e não por balão. E provavelmente a gente tenta manter o aparato valvar da doente e não colocar uma válvula justamente para que naquele momento ela não precisasse ficar anticoagulada, nem ter ainda uma prótese, que se a gente coloca uma prótese biológica, que não precisa de anticoagulação, ela em 10, 15 anos ia precisar fazer uma troca valvar, e se colocasse uma metálica, ela ia ficar anticoagulada ainda na adolescência. Então, imagino que a tentativa de manter essa válvula tenha sido com essa intenção, né? Uhum. Ela tinha um eco prévio da gestação, que era de abril de 2023, que mostrava o aumento biatrial. Ela ainda tinha uma função sistólica do VE normal, um VD normal também, e a válvula mitral com esse aspecto da plastia, uma restrição importante da abertura e um gradiente de 18 máximo e médio de 6. Tinha uma insuficiência tricúspide também leve e uma PSAP de 42. Isso antes da gestação, Isso, né? É do INC, né? Isso. Esse gradiente que ela tem, assim, ele coloca restrição importante da abertura, mas o gradiente médio de 6, em geral, é compatível com estenose mitral moderada, não grave. Mas provavelmente por doença valvar crônica, ela já fez hipertensão pulmonar, né? Isso. Então, explica a PSAP. Aí ela acabou descobrindo uma gestação em setembro de 2023 que não foi planejada, não estava usando nenhum contraceptivo. Acabou descobrindo com 8 semanas e 1 dia. Naquela época, estava usando furosemida, AS, estava com propanolol e fazendo a penicilina benzatina de 21 em 21 dias. E em uma consulta, ela disse que teve todas as medicações suspensas, então ficou sem nada. Depois de um mês, mais ou menos, de suspender essas medicações, ela internou numa outra maternidade com um episódio de AVE isquêmico e uma FA de alta frequência. Acabou internando e ficando 8 dias no CTI, 16 dias no total, e teve que começar a anticoagulação com enoxaparina plena e começaram o metoprolol para ela durante essa internação. O interessante é que ela não era anticoagulada, né, Ju? Ela não era anticoagulada. Talvez ela não fibrilasse o átrio antes, né? E aí eu acho que vem a grande coisa da gestação, da gente lembrar da fisiologia. Essas pacientes, apesar de terem uma comorbidade associada, elas sofrem as alterações fisiológicas da gestação. Quantas arritmias a gente pega que são assintomáticas antes da gravidez, logo com 4 semanas, quando você já faz a primeira sobrecarga de volume, aumento de frequência, né? A primeira coisa que vai acontecer quando engravida é redução de resistência vascular periférica. Sim. Você já começa a aumentar o volume circulante, você aumenta a frequência cardíaca. Então, às vezes, aquilo está muito compensado, então o mínimo de solicitação que já acontece no primeiro trimestre, ela já começa outro sintoma. Aí vem depois a cascata do segundo trimestre. E depois do terceiro trimestre. Por isso que a gente fica sempre de olho nessas pacientes nas viradas dos trimestres, né? Uhum. E isso junto com suspender todas as medicações. Isso junto com suspender todas as medicações. E o que eu queria frisar também nesse caso, que é, né, a nossa realidade ali, a falência que a gente tem do aconselhamento contraceptivo dessas pacientes. Ok, a gente sabe que essa paciente não tem o direito de gestar, a gente entra em outra situação. Ela tem. Agora, gestar com um aconselhamento pré, com um preparatório pré e com adequação de medicações antes da gravidez. Da gravidez. Né? E aqui, exatamente. Cabe chamar a atenção que, assim, paciente com doença valvar mitral, a gente tem que estar sempre atento à fibrilação atrial. Elas fazem fibrilação atrial, né? É uma realidade. Você está botando mais uma coisa nessa gravidez. Exatamente. Né? É um risco. De fato, é um risco real.
Então, ela recebeu alta dessa internação. E aí, em novembro de 2023, mais ou menos com 16 semanas, ela parou a enoxaparina e começou de volta a varfarina. Foi orientada por cardiologista. E também iniciou a digoxina 5 vezes por semana e mantendo a penicilina benzatina e o metoprolol. Também foi prescrito furosemida para ela nessa época, mas ela acabou não iniciando por conta própria. E aí, no início de janeiro, ela chega na nossa primeira consulta de pré-natal com 24 semanas e 5 dias, já com dispneia nos mínimos esforços, uma dor torácica, assim, intermitente, que ela dizia, e um edema progressivo também dos membros inferiores e referindo palpitação também. Ju, você quer falar sobre a questão da heparina e clexane, que a gente faz no ambulatório? Na verdade, o que a gente faz normalmente no nosso ambulatório? A gente opta lá no início, a gente faz essa transição, né, para os pacientes para enoxaparina. A gente não usa realmente a varfarina no primeiro trimestre. E aí depende do que a gente tem um grande problema na rede pública, que essas pacientes elas não entram no nosso critério do Estado para elas conseguirem enoxaparina. Então, a gente vai vendo se a gente consegue através de alguma coisa, às vezes elas conseguem na medicina da família, né? Perto de casa. Doação. Isso. E quando a gente realmente não consegue, a opção realmente é fazer no meio da gravidez a varfarina, mas a gente sempre tenta não fazer a varfarina. Até por uma questão de manuseio, é um pouco mais fácil a enoxaparina do que a varfarina nessas pacientes. E passa para o bebê, e aí tem sempre algum risco. E, em geral, quando elas podem escolher, elas preferem a enoxaparina pelo risco para o bebê, de sangramento e tudo, né? Agora, no primeiro trimestre que é teratogênica. Que é teratogênica, a gente realmente evita. E aí, no final, a gente realmente volta para a enoxaparina e a gente vai discutir esses detalhes do final da gestação nessas pacientes com anticoagulação plena durante esse caso. O que é importante a gente frisar nessa primeira admissão dela, porque eu me lembro, eu fiz a triagem dessa paciente lá no ambulatório, e ela chegou muito descompensada. Então, é uma paciente que ela chega com 24 semanas, um bebê ainda fora da viabilidade para a gente no serviço, completamente descompensada. E não era uma cardiopatia nova, né? Ela tem essa cardiopatia há muitos anos. Tempo. E já estava num centro de referência. Então, essa perda desse acompanhamento e dessa continuidade com a gestante é muito grande, né? Ela chegou pra gente com 138 de frequência cardíaca, um ritmo irregular também, e sopro que era audível todo precórdio, e um edema de 2 cruzes até o terço superior, assim, da perna. Ela tinha avaliação fetal normal até a data, né? Tinha até o morfológico do 2º trimestre normal, tudo sem alterações. Acho que essa parte a gente comentou, né? E aí, né, logo depois dessa primeira consulta, já foi indicada a internação para ela. E a gente optou também por voltar para a enoxaparina plena para ela, manter digoxina, o metoprolol, e aí a gente acrescentou a furosemida, né? Até pelos sintomas. Estava congesta. E foi solicitada uma nova avaliação da cardiologia e um novo um ecocardiograma para ela. E aí, nesse eco já, com 25 semanas de gestação, durante a internação, ela tinha um átrio esquerdo de 144 de volume. Um átrio bem aumentado. A função sistólica do VE era normal, o VD normal também. E aí aparecia logo essa válvula mitral com o aspecto da plastia, com um gradiente máximo de 22 e médio de 11, e uma área valvar de 1,8 centímetro quadrado. Assim, só para chamar a atenção, em geral, a gente pensa em estenose mitral importante, grave, quando a área valvar é abaixo de 1. Mas eles chamaram a atenção para o fato de que eles não conseguiram fazer uma planimetria boa por causa da plastia. Acho que isso deve ter sido uma dificuldade do momento, e aí o PHT se torna um método de escolha para fazer essa avaliação, mas eles escrevem nesse eco que ela estava taquicárdica, ela estava batendo a 107 quando faz o exame, de modo que isso aumenta o gradiente valvar. Então, pelo gradiente médio, acima de 10, a gente entenderia isso como estenose mitral importante, pelo gradiente, mas esse gradiente está superestimado pela frequência cardíaca que aumenta o fluxo. Então, provavelmente, a nossa impressão era de que essa era uma estenose mitral moderada, levando-se em consideração todos os dados, né? Sim. Eu acho que esse parênteses vale a pena da gente falar desse eco na gestante, né? É verdade. Roberta, ele é um exame que ele não... Todos os exames na gestante, ele, de certa forma, não tem um valor de referência mais difícil.
né? Então, a gente, às vezes, pede para uma outra pessoa reavaliar, não é porque um é melhor que a outra. Às vezes, alguém que já tem Já tem a mão uma com a mão para gestante. gestante, né? Exatamente. Elas são mais hipervolêmicas, elas têm um débito cardíaco aumentado, como você falou, resistência vascular, em geral, reduzida. São mais taquicárdicas, então isso tudo impacta nas avaliações dinâmicas. Às vezes, logo depois que a gente faz no puerpério imediato, já mudou Já tudo. mudou tudo. A gente às vezes fica, que sapo é essa? Caiu, né? É isso. E além disso, também tinha uma PSAP de 63, ela, né? Sim. Tava hipervolêmica também, a cava inferior com 2,6 de... Bem estendida. Bem estendida. Aí foi optado por internar mesmo a paciente e deixar ela na enfermaria de cardiologia até pelo menos 28 semanas, por causa dessa curva crescente do risco até chegar no 3º trimestre. E aí eu vou fazer um parêntese, porque essa é a nossa discussão, que não tem um guideline, não tem nada que dê um respaldo pra gente até quando a gente leva essa gestação. Não tem, a gente não tem. Não tem. Então, isso a gente vê lá, alguns a gente se arrepende de interromper antes, outros a gente achava que dava para um pouquinho. E aí se arrepende de ter esticado. O problema é que esticar, às vezes, assim, a gente sabe que a doente que descompensa tem que interromper. Então, ela entra em NIRA 2, NIRA 3, e você maneja clinicamente e não consegue... Bom, aí você a interrompe. gente tem uma... Agora, mas acho tem que um não limbo fico, enorme. Essa no meio paciente, do caminho, esse caso é um... Esse 28 era da condição que a gente recebeu ela. A gente recebeu ela muito descompensada. Então, o nosso primeiro objetivo era, se a gente chegar a 28... e segurar. Estamos no lucro. Só que aí... Mas ela chegou com 28 muito bem. Exatamente. Ela completamente assintomática. Ela respondeu muito bem ao que a gente fez. Ela respondeu bem ao tratamento. Ela estava sem furosemida em casa, né? Então, ela responde bem à descongestão. E ela ficou ótima. A ponto de que, com 28 semanas e 5 dias, a gente deu alta pra ela. Marcou no pré-natal. E ela voltou no pré-natal. Né? Voltou com 30 semanas e 5 dias, também completamente assintomática. E a gente jurando que cada vinda que ela via, a gente ia internar. internar. Agora a gente vai internar. A gente vai internar. E ela foi esticando, né? E ela se segurou em casa, começou a medicar, né? Uhum. Aí, nessa consulta do pré-natal, a gente pensou, tá, então ela tá bem, vamos esticar até 34. Aí, a gente programou uma internação pra ela um pouquinho antes de 34. E aí, a gente programou também fazer o pré e o pós-operatório na unidade coronariana, né? Isso tem sido, acho que, fundamental nos nossos desfechos. Isso muda muito. Muito. Isso né? A gente não tem sido mais pego de surpresa. Isso ajuda muito, esse planejamento prévio que a gente faz. Quer dizer, a gente tem internado antes na obstetrícia para conseguir a vaga da coronária. E quando consegue, interrompe. Isso muda bastante, né? Uhum. Só que aí, com 33 semanas e 3 dias, ela teve um quadro viral, uma mialgia, prostração, febre. E aí foi questionado se era parecia uma dengue, ela fez plaquetopenia, né? Hemoconcentrua. A gente até pensou em endocardite infecciosa. A gente, na verdade, foi fazer as coisas para excluir essa endocardite infecciosa, que era o nosso medo nela, né? Mas fez um eco normal também, não tinha nada para endocardite. E tinha essa plaqueta reduzida, a gente acabou deixando como uma arbovirose ali. E aí resolvemos postergar um pouquinho aí, mais ela ganha mais uma plaquetopenia. Postergar um pouco mais essa antecipação do parto. Aí ela ficou super estável, melhorou desse quadro e acabou recebendo alta de novo com 34 semanas e 4 dias. E aí voltou 3 dias depois, com 35 semanas, completamente assintomática, para internar eletivamente para vigilância pré-cesariano, né? E aí ela internou na nossa enfermaria da obstetrícia e ficou esperando ali a vaga na coronária, fazendo tudo direitinho. E aí foi submetida a cesariana com 35 semanas e 5 dias, tudo normal. Neném nasceu super bem, um Apgar 9,9. Para vocês verem como não é tão fácil também pra gente a vaga na coronária, apesar do serviço todo conversado. A gente demorou quase uma semana para conseguir essa vaga. Vale a pena, Larissa, você falar também, de repente, um pouquinho por que foi cesárea, né? O parto dela. Então, né? Acho que... a gente acabou optando por fazer a cesariana dela, porque além de ela estar com anticoagulação plena, que é uma coisa que pode dificultar um pouco, teve o fato de que ela tinha a hipertensão pulmonar, que foi o que mais chamou atenção pra gente não seguir no parto normal. Pela diretriz europeia, né? Estenose mitral moderada com hipertensão pulmonar ou IC clínica indicaria um parto cesáreo. Ainda tem anticoagulação que não impede, mas complica um pouquinho, né? A gente tem outros motivos de outras anticoagulações plenas que a gente acaba induzindo um parto, né? O que a gente vê com a anticoagulação plena é uma necessidade de programar esse parto, seja via alta ou seja
A via baixa. A programação ajuda, né? São pacientes que não podem ficar sem anticoagulação. Exato. Então, quando a gente programa, seja uma indução de um parto normal, seja cesariana, isso está um pouco mais nas nossas mãos. Com Clexane, principalmente, Com que não passa pro Clexane, bebê, né? Principalmente. Lá a gente até faz a troca, né, para Heparina heparina não bomba, né? fracionada, mas outros serviços não fazem essa troca. Mas é uma característica nossa lá. E a diretriz europeia bota que se você não for fazer a troca, você teria que ficar 24 horas sem Clexane, né? Sem E Clexane. dependendo da paciente, como a gente não consegue dosar o anti-10A toda hora, a gente não tem essa Não- certeza, isso. né, da segurança, né? E se fosse só pela insuficiência, pela estenose mitral dela, ela Moderada. até poderia ter um parto normal, mas isso com a hipertensão pulmonar que contribui. E anticoagulação, né? A Uhum. gente tinha 3 variáveis juntas aí, né, que se somaram para indicar esse parto cesáreo. Isso. E ela teve um pós-operatório bem tranquilo, né? Foi. Ela ficou bem. E aí é difícil saber o momento de indicar, né? A cesárea, como a Juliana falou, essas doentes ficam mais hipervolêmicas. Isso se marca muito a partir da 28ª semana. E quando chega a 34, elas começam a ficar realmente mais sintomáticas. Mas nesse caso é questionável. Menos 5 dias, mais 5 dias, a gente não... O fato é que a gente tinha uma difícil. vigilância A gente nela. Era uma tava paciente que estava realmente muito próxima muito da próxima gente, da né? gente. Uhum. E acho que o que cabe aqui também, Roberta, a gente falar da profilaxia para endocardite, É que mudou verdade. bastante, né? Eu É. acho que vale a pena falar exatamente o que você disse. A gente tinha uma questão na cabeça muito resumida de que congênita, lesão valvar igual endocardite. A gente tem né? que fazer Então, a tem que fazer a profilaxia profilaxia. pro parto. A penúltima diretriz europeia colocava como 2B, como possível benefício. Enquanto era possível benefício, a gente fazia, né? E agora a diretriz mais recente já colocou como classe 3, quer dizer, não há indicação por falta de evidência de que essas doentes têm indicação de fazer profilaxia para o parto. Então, elas continuam com aquelas indicações de profilaxia para procedimento dentário, como sempre tiveram. A gente até fala isso no ambulatório, você tem que se lembrar depois que o bebê nascer de cuidar dos dentes e sempre tomar antibiótico antes. A gente lembra elas disso. Mas, de fato, para o parto, isso caiu nas diretrizes, tanto a canadense como a brasileira e a europeia, que é de 2021, isso já caiu. A gente não precisa mais fazer, isso mudou mesmo. Então, se você tiver que fazer um resumo, quando é que a gente tem que fazer ainda a profilaxia? Ainda tem espaço para profilaxia? A profilaxia que a gente faz hoje são dessas pacientes que têm doença reumática e tem que fazer a benzatina, que a gente tem que manter até os 40 quando tem doença, mesmo na gravidez, a gente mantém a cada 21 dias quando tem doença estrutural cardíaca valvar. Mas hoje, realmente, a indicação de endocardite a gente faz para quem tem cardiopatias congênitas, cianóticas ou não, doenças valvares antigas, passado de endocardite, né, que é o doente que tem mais risco de fazer uma nova endocardite, aqui já teve, mas para procedimentos dentários. Então, para a gente, na gestação, é só a penicilina benzatina para doença reumática. É só o que a gente tem que pensar. De profilaxia isso eu hoje. acho que é uma coisa... Isso é uma coisa que mudou. Mudou. E a gente, né, demora para colocar. E a gente foi pegando essa mudança, é muito engraçado. Que a gente sofre porque não faz, e depois se sofre. acostuma, né? Exatamente. E esse caso deu certo. Deu né? super certo. Esse caso deu super certo, deu trabalho. Deu. Né? Eu me lembro que eu realmente fiquei assustada quando eu recebi ela no nosso ambulatório. E esse limite de tempo de gestação que é a nossa... A gente vai no feeling, no dia a dia, quando elas começam. Quem sabe um dia a gente pode, né, construir com os nossos dados, os nossos protocolos. Mas assim, um banco de dados e tudo. Porque se eu tiver que falar, né, realmente a cardiopatia reumática, ela realmente é bem prevalente no nosso ambulatório. É muito prevalente. Né? E as doenças estenóticas são mais difíceis da gente levar na gestação do que as regurgitantes, né? Porque a doença regurgitante aguenta volume. Então, a insuficiência mitral, a insuficiência aórtica, elas aguentam mais volume. Elas, às vezes, ficam congestas no 3º trimestre, mas elas toleram mais volume. A doença estenótica, ela tolera pouco volume e ela começa a fazer congestão pulmonar, fica atrás, né, do coração. Então, esses são os maiores desafios, né? As doenças estenóticas, mitrais e aórticas. E o que eu queria destacar, que nessas pacientes é fundamental a questão da hipovolemia no parto. Né? Elas são pacientes que não trabalham, nenhuma paciente, obviamente, trabalha bem com choque. Claro. Mas essas, menos ainda. É verdade. Né?
A hemorragia puerperal não precisa ser tão aguda para já descompensar essas pacientes. Né? Elas têm uma Verdade. dificuldade de compensar aquele volume. Que da placenta que é Né? jogado na circulação também, nas primeiras 24 horas, alto risco exatamente. de edema agudo e de ter que lidar com aquele volume todo, né? Exato. Mas são os dois fatores. A gente não pode deixar elas muito hipervolêmicas, com aquela, né, a gente sabe que fisiologicamente a gente tem aquela autotransfusão que a gente chama, que a gente recebe na dequitação placentária aquele volume intravascular, e a hemorragia puerperal com a perda, com uma necessidade de compensar aquele volume perdido. Eu acho que a terapia intensiva ajuda muito esse pós-operatório, apesar de que às vezes o que acontece assim, a gente cardiologista tem a mão muito pesada com diurético, assim. Você pega um paciente com insuficiência cardíaca, às vezes você chega 4 ampolas de furosemida, porque é o que funciona. Mas na gestante, não. Se eu fizer 4 ampolas de furosemida, ela provavelmente vai fazer baixo débito placentário, cerebral, ela não vai aguentar. Então, às vezes, chega o pós-operatório, tá lá 2 ampolas de 6 em 6. Não, gente, calma. Por isso que você falou, porque depois vai fazer hipovolemia e vai chocar, né? Exatamente. Então, é uma doente diferente. Então, estar em uma unidade fechada, que eu acho que é o que está acontecendo um pouco lá. Eles estão começando a ficar mais acostumados a receber essas pacientes. Também tem isso, é verdade. O fluxo está indo virando. porque não está virando mais uma coisa. Eles estão entendendo a importância. Exatamente. Estão aprendendo a lidar. Porque às vezes ela chega muito bem na coronária. Exato. Né? E aí eles precisava de vaga. Né? Foi o caso dela, né? Que no dia seguinte ela já veio pro nosso alojamento conjunto, tava super bem. Eles já, nossa, o que essa paciente tá fazendo aqui? Não, ela tá aqui porque ela pode ser que vá descompensar. E quando descompensa numa enfermaria, aí a gente não tem não tem nada, um delta T, né? Não tem como lidar bem com isso. Acho que é isso. Você quer mais algumas palavras finais? Eu acho que não. Eu acho uma última ponderação em relação à hipertensão pulmonar é que essas doenças têm que ser acompanhadas no puerpério, né? Sim. Como a gente faz, porque elas ainda estão sob risco de eventos no puerpério, os primeiros 40 dias principalmente. A gente teve paciente recente que passou a gravidez inteira bem fazia evento tromboembólico no puerpério. No puerpério. E chegou na consulta, na segunda consulta ali, em torno de 20... totalmente descompensada. A gente teve isso recentemente. A gente teve isso recente. Da gente chamar ela sentadinha no banco esperando atendimento. Puerpério, isso mesmo. Então, são pacientes que o pré, a gestação e o puerpério, eles têm que estar coladinhas com a gente. Tem que estar com a gente, né? Elas ficam com a gente até 40 dias, não é até isso? 40 dias. Tá. Acho que é isso. Acho que é isso, né? Obrigada, meninas. Espero que tenhamos discutido bastante coisas. Obrigada, gente.